Graça e paz, boa noite, muito bem-vindos. Eu estava me deliciando com essa canção que fala porque Ele vive. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. E você? Você também tem essa convicção no seu coração que Ele vive? Você tem essa esperança que você pode acreditar que amanhã será um dia melhor? Porque Ele vive, Ele vive, Ele vive. Amém, amados? Nós queremos dar as boas-vindas a todos vocês que estão aí na sua casa ou no trabalho, né? Não sei onde você está, dentro de um ônibus, num caminhão. Nós te convidamos a estar com a gente nesse momento para podermos juntos adorar, louvar o Senhor, buscar a santa presença de Deus. Em nome de Jesus, né? E nós, hoje pela manhã, nós falamos um pouquinho sobre orar, dando graças a Deus por tudo aquilo que nós temos vivido, pelo sacrifício da cruz, pela misericórdia, pelo amor dele sobre as nossas vidas. Mas também você, tem pessoas para você agradecer? Pessoas que estão ao seu redor, pessoas que têm trabalhado para que você possa continuar guardado e protegido. Seja grato a essas pessoas também. Nós aqui queremos agradecer também os nossos líderes de célula, né, os pastores que trabalham com a gente, várias pessoas que estão por trás dessas câmeras também nos apoiando em oração para que a palavra do Senhor chegue aí na sua casa, não somente através, né, do Face, do Instagram, do YouTube, mas também através das células. Nós agradecemos a todos os irmãos que juntos nós estamos trabalhando para que o reino do Senhor ele continue. Nós temos falado que a igreja ela não está fechada, ela simplesmente multiplicou. Amém? Também queremos agradecer aos irmãos que têm acompanhado a célula, irmãos que estão nos montes, que têm nos acompanhado na célula. E eu fico pensando, meu Deus, como o Senhor é bom, Deus ele não perde a oportunidade. Eu gosto de falar isso porque eu vejo isso, eu vivo isso. Quantas pessoas não podiam estar nas células porque estavam trabalhando e hoje, por essa situação, mesmo trabalhando lá nos montes, estão recebendo a palavra do Senhor. Louvado seja o Senhor. E também quero agradecer pelos irmãos, né, que têm de uma forma muito especial preocupados uns com os outros, né? Hoje, aqui na minha casa, nós recebemos um mimo tão gostoso do irmão Jorge, né? Essa semana também, amados, vou contar aqui só para vocês. Recebi uma lentilha, estava assim maravilhosa, né? Do rei da lentilha, o Mítia e a Lorena. Então, nós temos visto não somente o manifestar de Deus sobre nós, mas nós também temos presenciado o manifestar de Deus de uns com os outros, cumprindo aquilo que o Senhor falou, que nós deveríamos amar Ele sobre todas as coisas e ao nosso irmão. Então, louvado seja o Senhor por isso. Amém? Antes de passar a palavra para o nosso irmão que vai estar conduzindo um período de louvor, eu só queria falar com vocês mais um pouquinho de João capítulo 20. Hoje pela manhã eu falei sobre Maria. Que quando Jesus chamou Maria pelo nome, ela descobriu, ela se despertou, ela viu que era o Salvador que estava ali perto dela, que ele havia ressuscitado. Depois Jesus aparece para alguns discípulos, mas naquele momento não estavam todos, faltavam alguns. E Tomé não estava naquele momento. E Tomé fala assim, eu só acredito que Jesus ressuscitou quando eu ver os cravos nas mãos. E Jesus se apresenta a Tomé, mostra os cravos na mão, e Tomé exclama assim, Deus meu, Senhor meu. E Jesus depois fala, bem-aventurado, bem-aventurado, aqueles que não viram, mas que creem. Amados, nós somos a geração dos bem-aventurados. Nós somos essa geração, porque nós cremos é pela fé, nós acreditamos é por fé, que Jesus ele está vivo, que Jesus ressuscitou, e é por essa fé que nós celebramos Páscoa, celebramos
a ressurreição de Jesus Cristo. E também celebramos que um dia Ele irá voltar. Aleluia! Um dia o Senhor irá voltar. Celebramos Cristo, celebramos vida, celebramos ressurreição, celebramos a passagem de uma vida sem Deus, sem Cristo, para uma vida plena de intimidade e relacionamento com o Senhor. Que Deus possa te abençoar aí onde você está. E eu te convido mais uma vez, aí na sua casa, se você puder, fique de pé. Sabe, se posiciona diante do Senhor, se posiciona diante de Deus, para que Ele possa ver que você está centrado neste momento, no culto a Ele. Não seja somente um ouvinte dessa reunião, mas seja um participante. Ore, levante suas mãos, amém? Enquanto você se posiciona aí, chama todo mundo, vai compartilhando esse vídeo, compartilha esse link. Também quero falar para os irmãos que assim que terminar, né, nós vamos colocar lá no YouTube, na página, no canal da Pan de Vida Online. Vai lá, se inscreve, pega o vídeo, compartilha e vamos permitir que a palavra de Deus, ela continue chegando a mais lugares e alcançando mais corações. Que essa palavra que traz vida, assim como Jesus Cristo é vida, possa alcançar muitas pessoas. Que assim como nós cremos que Ele vive, muitas pessoas também possam crer pela fé que Ele vive. Amém? Vamos orar? Te convido a orar comigo nesse momento. Se coloque de pé, levante suas mãos, fique à vontade. Não é um prédio que vai te limitar no seu relacionamento com o Senhor. Não é o lugar que você está, mas é a sua posição diante dEle. É o seu momento com Deus neste momento. Então ore, vamos orar juntos em nome de Jesus, amém? Senhor, nós te louvamos, te engrandecemos, reconhecemos que o Senhor venceu a morte e somos gratos, ó Pai, porque essa é a manifestação do teu amor por nós. Obrigada, Senhor, obrigada, ó Deus, por ter se manifesto de tão forma preciosa, de uma maneira tão, ó Deus, expressiva, que qualquer um de nós, seres humanos, não teríamos condições de fazer, de pagar esse preço de cruz que o Senhor pagou por nós. Nós te louvamos por isso, por esse amor, por essa dádiva, por essa oportunidade de sermos chamados teus filhos, teus amigos. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós abençoamos cada pessoa que está no seu lar. E Deus, se alguém neste momento, ó Deus, que nos ouve, onde está chegando, ó Deus, essa transmissão, se ela ainda não te conhece, se ela ainda não entregou a vida para o Senhor, Espírito Santo de Deus, toque no coração e Deus se desperta para a necessidade de uma vida de relacionamento e intimidade com o Senhor. Pai, hoje nós festejamos Páscoa, celebramos uma passagem, que haja, Senhor, passagem, libertação na vida de muitos que no dia de hoje possam estar tristes, oprimidos e preocupados, que eles possam crer, Deus, no amanhã, porque o Senhor vive e o Senhor reina. Aleluias, aleluias, Ele vive, amados, Ele vive. E neste momento, para continuar esse período de culto ao Senhor, eu convido aqui o irmão Anderson. Irmão Anderson, ele faz parte do ministério da igreja, do grupo de louvor, aqui em Ribeira. Ele é um compositor, Deus inspira o Anderson com muitas canções preciosas. E hoje nós vamos ter esse privilégio de sermos conduzidos em oração pela vida do nosso irmão. Amém? Buenas noches, hermanos, buenas noches a todos. Mi nombre es Anderson, como dijo Cintia. Quería mandar un saludo a la gente de Tranqueiras, a la gente de Brasil, Minas Gerais y de Contagem. Muy agradecido de estar acá y adorar al Señor. El pastor me llamó hoy para hacer esta alabanza. Y bueno, vamos a adorar al Señor.
olhos são como fogo, e sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Filho de Deus, que tira o pecado. São como fogo, e sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Seus olhos são como fogo, e sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Seus olhos são como fogo, e sua boca uma espada. Amén, hermanos. Hoy no es un día común, es un día muy especial, no es un día solo de comer chocolate y remontar cometa. Hoy festejamos la resurrección de Cristo. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere al suelo, sería como un cielo quebrado con una mano de cielo. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se
Enséñame a seguir tus pasos. Enséñame a escuchar tu voz. Enséñame, Señor, a andar en tu camino. Escucha ahora mi oración. Quiero entregar mi corazón. Quiero adorarte, mi fiel Señor. Quiero entregarte mi corazón. Quiero adorarte, mi fiel Señor. Enséñame a seguir tus pasos. Enséñame a escuchar tu voz. Enséñame, Señor, a andar en tu camino. Escucha ahora mi oración. Quiero entregarte mi corazón. Quiero adorarte, mi fiel Señor. Quiero entregarte mi corazón. Quiero adorarte, mi fiel Señor. Enséñame, enséñame a escuchar tu voz. Enséñame, enséñame a escuchar tu voz. Enséñame, enséñame, Señor. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga. Que tengan una excelente semana. Queden con Dios. Gracias. Olá, graça e paz, que Deus te abençoe, bendiciones a todos los hermanos, que Deus te bendiga Rivera, Deus te bendiga Tranqueiras, todas as células, todos os líderes de células, que Deus te abençoe Brasil, que Deus te abençoe todas as nações e que em nome de Jesus a sua vida seja abençoada nessa Páscoa. Eu sei que esse dia foi um dia especial para você. Eu sei que Deus tem guardado a sua casa e a misericórdia do Senhor está sobre a sua vida. Por isso, nesse momento, eu convido você a compartilhar esse vídeo. Convide pessoas para ouvir essa palavra. Irmãos, nós estamos tão felizes pelo resultado espiritual desses vídeos. Nós estamos tão felizes pelo nosso alcance, irmãos, pela quantidade de visualizações. E uma coisa tão simples que você pode fazer agora é compartilhar esse vídeo. Eu quero mandar um abraço, como sempre, a gente manda um abraço para os nossos líderes de célula. Eu estava vendo o irmão Flávio de Jesus, um abraço para você, sua família tão querida, Sandra, Douglas, pessoas especiais do mundo inteiro. Nós temos um irmão do Japão que tem visto as nossas lives. Nós temos gente da Espanha, gente da Inglaterra, Londres. Nós temos pessoas que de uma Austrália vendo a nossa Suíça. Olha aí, Deus abençoe os irmãos da Suíça. Que coisa maravilhosa, o poder da igreja viva, uma igreja que rompe barreiras e fronteiras. A igreja não fechou, pelo contrário, ela multiplicou e ela está acessível a mais pessoas. Que Deus abençoe, seja bem-vindo. Te peço essa simples coisa, compartilhe agora para que mais pessoas sejam abençoadas no nome de Jesus. Um grande abraço para todos os líderes de célula. Atenção, líder de célula, um abraço para vocês. Que Deus abençoe sua célula essa semana. As nossas células estão funcionando online e tem sido uma bênção. Gente reconciliando, gente voltando para Jesus, gente querendo saber onde que é essa igreja. Que
Que coisa maravilhosa. Que Deus abençoe. Um abraço também para os anfitriões. Que Deus abençoe cada anfitrião, cada casa que recebe uma célula. Que Deus te abençoe também. Logo, logo nós estaremos aí na sua casa. Deus vai mover céus e terra para nós estarmos juntos em nome de Jesus. Querido, antes de qualquer coisa, eu queria orar com você. E a oração é de agradecimento. Você está em casa, você está com a sua família. Pare um pouco e reflita sobre isso. Que privilégio você tem de estar nesse momento em família. Então vamos agradecer por essa Páscoa, né? Tivemos uma palavra tão linda. Se você não esteve no culto de manhã, irmão, eu desafio você a procurar nas nossas redes sociais, no YouTube Pan de Vida. Nós estaremos ali compartilhando o culto da manhã, também pelo Face, a gente já compartilhou. Foi tremendo, foi maravilhoso o culto de manhã, e eu sei que nessa noite não será diferente. Primeiro, a unção de Deus já está aqui. Agradeço a Deus, Susan, por ter cedido antes para estar aqui conosco. Florzinho, um beijo para você. Que Deus abençoe vocês. Amo o Anderson. O Anderson é uma bênção na nossa vida. É um menino de Deus. Tarumirim. Ó, Tarumirim, ó, que bênção. Rubinho, Deus abençoe. Olha, quem manda um abraço para a Paula. Paulinha, ó, exercício, ginástica com a Paula. Deus abençoe, Paula. Em nome de Jesus, um abraço para os queridos irmãos de Tarumirim, terra que eu amo tanto. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amados, vamos orar, vamos agradecer a Deus e vamos pedir a presença de Deus nesse momento, onde nós vamos estar compartilhando a palavra de Deus que pode fazer toda a diferença na sua vida. Basta você dizer sim para Jesus. Hoje eu quero ouvir a tua voz. Aonde você estiver no trabalho, aonde você estiver, talvez dentro da sua casa, sozinho ou reunido em família, nesse momento. Eu queria mandar um abraço tão grande para alguns irmãos da igreja. Eu tenho medo, às vezes, de mandar para um, mas não mandar para outros. Mas todos os irmãos, eu mando um querido abraço. Deus abençoe vocês. Deus abençoe toda a família em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Jesus, queremos te agradecer, Deus, pela Páscoa do Senhor em nossas vidas. Nós queremos te agradecer porque a Páscoa para nós não é simplesmente um ritual ou simplesmente mais uma celebração no nosso calendário. Mas a Páscoa para nós é a celebração da ressurreição de um Deus de amor, um Deus que pode todas as coisas. E eu te agradeço, Deus, por essa noite tão especial, por todos esses irmãos que estão nos vendo e estão compartilhando a mesma fé neste momento. Nós abençoamos os lares em nome de Jesus. Amém. Existe uma coisa muito importante que você precisa saber. Deus criou um lugar muito especial na terra. E o nome desse lugar era Jardim do Éden. E esse lugar era um lugar que era perfeito. Havia um só clima, havia uma natureza exuberante, havia animais pacíficos, havia toda uma harmonia nesse lugar. E o nome Éden, um dos significados dele é lugar de prazeres. Escute isso, lugar de prazeres, ou lugar das delícias. Esse é o nome. Imagine você morar em um lugar chamado lugar de prazeres, lugar de delícias, um lugar maravilhoso e fantástico. Porém, um dia, com todo esse conforto, com toda essa provisão diária de Deus, com todo o amor que Deus tinha pela vida de Adão e por aquele lugar, um dia Adão e Eva pecaram contra Deus. E desde então, nós discernimos e descobrimos o plano real do inimigo, que sempre investiu contra o casamento, ele sempre investiu contra a família, ele sempre investiu contra o relacionamento, e até hoje é um dos maiores projetos do diabo, destruir lares e famílias. Porém, amados, Deus ele começou com o jardim, no relacionamento de Adão e Eva. E a Bíblia diz que ele termina no Apocalipse, não com o jardim mais, mas ele termina com a cidade. O nome dela é Nova Jerusalém, onde você e eu vamos morar, amém? Nós iremos morar ali.
E termina a Nova Jerusalém num relacionamento de casamento. É a bodas do Cordeiro. É o momento onde nós vamos celebrar o casamento da igreja, o corpo de Cristo, com o nosso Senhor Jesus. Nós estaremos juntos ali, celebrando e vivenciando esse momento tão especial. Mas o que aconteceu no Éden? O pecado. O pecado destruiu os homens. Irmão, escute isso. A santidade te aproxima de Deus, mas o pecado faz com que você se afaste de Deus. Talvez hoje não seria uma mensagem bonitinha para pregar para você, mas eu preciso de falar algumas coisas sérias para nós. Nesse dia de reflexão sobre a morte do nosso Senhor, eu preciso de falar sobre o que o pecado trouxe para a humanidade, o prejuízo espiritual que nós temos até hoje. Na época de Adão não havia dor, na época de Adão não havia enfermidades, na época de Adão não havia um trabalho bruto e pesado, exaustivo como existe hoje. Na época de Adão tudo era debaixo da graça e de uma bênção divina, mas o pecado entrou e destruiu a humanidade. Eu tenho hoje uma reflexão sobre o que podemos entender sobre a Páscoa. A Páscoa é a celebração de Deus sobre a vitória de Jesus na cruz do Calvário. A vitória do Cordeiro Santo de Deus que venceu a morte, que ressuscitou e ao terceiro dia ele declarou: eu estou vivo. Ele está vivo entre nós e nós podemos celebrar isso. Vamos abrir a palavra de Deus aqui no livro de João. E se você puder abrir sua Bíblia na sua casa, no livro de 1 João, 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3, no versículo 8 nós vamos ler uma palavra. Talvez uma palavra que no início, talvez gere um desconforto para nós. Mas preste muita atenção no final dessa palavra. Olha o que está escrito em 1 João, as cartas de João, capítulo 3, versículo 8. Olha só. Diz assim a palavra de Deus: quem pratica o pecado é do diabo. Quem pratica hábitos contínuos, hábitos que não param, quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Então, desde o princípio, o diabo vive pecando. Então, quem vive debaixo dessa prática, ele está nas mãos do diabo. Mas existe o final desse verso que vai fazer toda a diferença para você, para mim e para todos nós. Para isto se manifestou o Filho de Deus para desfazer as obras do diabo. Para isso se manifestou o Filho de Deus para desfazer as obras do diabo. Vamos dizer juntos? Fala aí na sua casa, repita em voz alta: para isso se manifestou o Filho de Deus para desfazer, para destruir, para acabar com as obras do diabo. Aleluia! Para isso, é para isso que celebramos Páscoa, para grande chance, de mudança, de transformação. Seu nome é Jesus. Ele é poderoso para fazer isso por nós. A Bíblia diz, aqui no livro de Timóteo, abra sua Bíblia, no primeiro livro de Timóteo, no capítulo 2, no verso 5. Eu vou esperar você abrir a Bíblia. Abre a Bíblia aí. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Olha que palavra tremenda, irmão. Olha que palavra para o dia de Páscoa. Diz assim: porque há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Eu vou repetir. Porque há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2, 5. Existe um só mediador. Existe um só mediador entre Deus e os homens, e esse mediador é Jesus.
É como se nós, homens, tivéssemos separados de Deus pelo abismo. E isso é verdade. Nós fomos separados por um abismo. E o nome desse abismo é o pecado. Mas Jesus veio e fez como se o corpo dele fosse uma ponte para que nós pudéssemos passarmos por essa ponte e termos acesso a Deus. Então esse é um dos principais papéis do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ele morreu no seu lugar. Ele morreu em meu lugar. Ele morreu para levar os nossos pecados, que nos levariam à condenação eterna. Escute isso. O céu é real, mas o inferno também é real. E os homens sem Jesus, os homens sem Cristo, eles são condenados a ir para o inferno. Talvez nesse momento que a gente tem que falar somente politicamente correto, eu como pastor falar que o outro vai para o inferno, talvez seria uma palavra assim de desconforto para muitos ouvidos. Mas essa palavra não é minha, é do próprio Cristo Jesus. Ele disse: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Então Jesus nos chama para sermos ligados com Deus, e Ele é o caminho. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Deus. Hoje o nosso irmão Alexandre, ele falou isso hoje. Jesus é o caminho. Nós precisamos de entender isso. Ele é o caminho que nos leva para o céu. E a Bíblia continua dizendo, e nós temos outra palavra que se encontra também no livro de Timóteo, que nós podemos falar, que é a terceira razão por que celebramos Páscoa. Por que celebramos Páscoa? Abra aí no livro de Timóteo mesmo, no 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Olha que interessante. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Talvez essa palavra defina o que é Páscoa para nós. Talvez essa palavra defina diretamente o que é Páscoa para nós cristãos. Nós celebramos a Páscoa, sim, como uma forma de cumprimento da profecia a respeito do Messias. Jesus é o Messias de Deus. Jesus é aquele que é o ungido de Deus. Então, escute essa palavra de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo disse, e eu posso dizer isso, que essa mensagem é uma mensagem de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar o pecador. Irmão, Deus pode te prosperar financeiramente, eu faço votos para que isso aconteça. Deus pode mudar a sua história, você pode ser uma pessoa de alta intelectualidade, ir para a faculdade, formar, ser um grande homem, um grande executivo, um grande empresário. Deus pode te dar uma linda família com muitos filhos, abençoada. Deus pode te dar uma casa maravilhosa, Ele pode te dar muitas coisas. Mas todas essas coisas, elas se tornam em segundo plano. A coisa mais preciosa que a igreja precisa de celebrar é que esse Cristo Jesus, que é o nosso Deus, Jesus é Deus para nós. Ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar, porque nós éramos terríveis pecadores. Paulo diz que era o principal dos pecadores. Então todo homem na sua natureza, ele é mau. Mas pastor, eu pago as minhas contas, eu faço tudo direitinho, eu luto para pagar a luz, a água, eu pago as pessoas em dia, eu sou uma pessoa honesta, não gosto de nada errado, irmão. Mas posso falar, você continua sendo pecador. O que nos transforma em homens e mulheres de Deus é o poder
do sangue de Jesus quando nós reconhecemos que somos pecadores. Pagar a conta de água, de luz, pagar as pessoas, isso é a nossa obrigação, isso é o nosso dever natural. A questão é que nós precisamos de reconhecer que o pecado original de Adão e Eva, ele entrou no coração da humanidade. Jesus veio para cancelar isso. A Páscoa é a festa da celebração de um Deus que pegou as nossas dívidas e pagou para nós. A cédula que era de acusação, a dívida que era contra nós, o boleto de cobrança que era contra nós, Jesus pagou tudo pelo sangue, pela sua própria vida. Então celebramos esse Deus que é digno de todo louvor, esse Deus que é o único mediador entre Deus e os homens. Eu amo Maria, eu respeito Maria, eu tenho uma grande admiração pela história de Maria, mas ela não pode me salvar. Outros demais santos que a gente conhece a história, que tem histórias maravilhosas, como apóstolo Paulo, São Pedro, São Marcos, todos são homens de Deus maravilhosos, porém eles não podem nos salvar. Aprenda isso nessa noite. Existe só um mediador entre Deus e os homens, seu nome é Jesus. Nem Maria pode nos salvar, nem José pode nos salvar, somente Cristo Jesus. Celebramos a Páscoa com Cristo, aquele que ressuscitou por nós. E para a gente terminar essa mensagem, eu queria deixar uma promessa de Deus para a sua vida. Você quer uma promessa de Deus? Você quer uma promessa para a sua casa? Você quer receber de Deus uma palavra que vai abençoar o seu coração? Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios 2:9. 1 Coríntios 2, versículo 9. Essa é a última palavra que a gente vai compartilhar. Mas não é uma palavra comum. É uma palavra que é uma promessa de Deus para o seu lar, para a sua casa. Escute essa palavra e coloque no seu coração. Escute essa palavra e entenda por que você não vai morrer. Porque Deus tem promessas reais para a sua vida. Escute isso. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e que o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. As coisas que o ouvido não viu, que não ouviu, as coisas que os nossos olhos não viram, as coisas que ainda não penetraram no coração do homem. Deus tem coisas tão maravilhosas para fazer em nossa vida. Deus tem tanta coisa para realizar no nosso coração, na nossa vida, irmão. E eu queria, em nome de Jesus, que você entendesse que isso não é um clichê de pregadores, de pastores. Isso não é uma palavra repetida. Mas realmente Deus tem um projeto para a sua vida. Deus tem um sonho a ser realizado no seu coração. Pastor, qual é esse sonho? Primeiro, é que você realmente seja salvo. Que você conheça a graça de Deus, a graça do Eterno. Segunda coisa, é que você faça aquilo que Ele pediu. O que Jesus pediu? Pagar promessa? Subir o monte, descer o monte? Ficar jejuando 40 dias? Não. Ele não pediu essas coisas. O que Jesus pediu foi uma coisa só. Vão ao mundo. Vão aos quarteirões, aos bairros, às cidades. Vão às províncias, vão aos estados. Vão às nações. E ao ir para as nações, façam discípulos. Transfira o DNA que eu coloquei no seu coração para o coração de outras pessoas. Reproduza isso. Como Paulo diz lá em Coríntios, sede os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Reproduza aquilo que Jesus ensinou para nós, que é amar, perdoar, sonhar
com os discípulos, ser amigo, fazer relacionamento, fazer amizade, fazer amigos verdadeiros, se importar com a causa, se importar com a vida do outro. Eu estou tão feliz com a nossa comunidade, estou tão feliz com a mobilização da igreja. Nossa igreja tem abençoado famílias no momento de crise. Nós temos conseguido abençoar e colocar comida na mesa de tantas famílias, irmãos. Nós não gostamos de expor ninguém, nós não queremos fazer publicidade com isso. Mas nós temos que ser gratos a Deus porque existem irmãos generosos no nosso meio, que se disporam, que foram nos prédios da igreja, foram lá em Contagem, na cidade de Contagem, em Minas Gerais, e lá na igreja Pão da Vida, foram lá e deixaram alimentos para abençoar. Estiveram lá em Ribeira, no Uruguai, aliás, melhor, aqui em Ribeira, no Uruguai, na Avenida Presidente Girô, 1048, e levaram alimentos. Quantas famílias! Hoje veio um discípulo aqui em casa e foi levar para mais 3 famílias para hoje serem abençoadas. Que coisa maravilhosa! Isso é ser igreja, é reproduzir o DNA de Jesus, é se importar com o próximo, é não fechar a igreja ela está aberta, ela está viva, a igreja é você. Tenha essa consciência. Jesus, Ele tem coisas maravilhosas para a sua vida. E eu sei que o propósito de Deus é que você seja um discípulo multiplicador do amor de Deus. E quando nós tivermos a liberação oficial do governo para a gente voltar a estar no prédio, eu sei que você vai chegar ali com pessoas que você ama, mostrando o amor dele para essas pessoas. Que Deus nessa semana faça você entender que a Páscoa não é um dia para nós que somos discípulos. A Páscoa não é uma ocasião de 3 dias. Para nós a Páscoa é todos os dias. Porque Ele, para mim e para você, Ele está vivo. Ele ressuscita a todo momento. Ele mostra o poder dele em todo momento para nossas vidas. E que em nome de Jesus, amado, sua casa seja uma casa de esperança, de bênção, em nome de Jesus. Mais uma vez eu te peço, você que entrou agora no finalzinho, compartilhe esse vídeo. Irmãos, está sendo muito lindo. Muitas pessoas têm sido abençoadas. Eu quero orar com você, eu quero agradecer a você que com tanto carinho teve esse momento conosco. Que Deus abençoe sua casa, querido. Mas deixe eu orar nesse instante com você. Se possível, nesse momento, feche teus olhos, coloque a sua vida em Deus, a sua casa em Deus, e eu vou fazer a última oração e vou pedir o Anjo para cantar depois mais uma canção para a gente terminar. Em nome de Jesus. Senhor, eu quero abençoar essa família, eu quero abençoar esse lar, eu quero dizer que nós estamos em tempo de Páscoa. O sangue de Jesus está sobre a nossa casa, sobre o nosso coração. Nós temos promessa de Deus. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do mal. E nós somos a geração do amor, porque Jesus venceu na cruz do Calvário. E mais uma vez podemos afirmar, o amor venceu. Aleluia! O amor venceu por nós. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. O Antes vai despedir com a linda canção em nome de Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu veneno em troca do amor eu faria,
Jesus.